Meus amigos queridos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica e a gente não vai fugir do tema, a gente vai falar de uma das coisas mais comentadas nos últimos meses, é sempre muito bem comentado, a gente vai falar de Star Wars porque tá aí para estrear o Despertar da Força. Se você estiver vendo esse vídeo após a estreia do Despertar da Força, não tem problema, porque esse vídeo não está necessariamente falando desse filme, a gente vai falar de coisas interessantes sobre Star Wars. A gente vai falar sobre as relações históricas que Star Wars tem, né? O que o filme traz que está contido no passado, na história das sociedades, na história da humanidade. É muito bacana porque tem muita coisa, a gente não vai falar tudo de fato, tem muita coisa ainda para ser estudada, mas a gente vai começar por um lado muito bacana mesmo. E para começar, a gente precisa entender que a base ali do universo Star Wars, ela é definida entre Velha República, o que acontecia lá dos episódios 1, 2, 3 e milhares de anos para trás, o Império e depois a Nova República após a queda do Imperador Palpatine, Darth Vader, depois do episódio 6 de fato, que é o que vai acontecer agora, episódio 7, o que acontece daí para frente. Bom, na Velha República a gente tem a constituição de um Senado, já é algo importante, politicamente importante por conta da constituição do Senado mesmo. A Velha República no Star Wars, que é uma galáxia inteira, ela é uma república parlamentarista, ou seja, a gente não tem a presença de um presidente, mas a gente tem a presença de um Senado, porque é unicameral também, não tem deputados, nós temos senadores. Aí o que acontece? Entre esses senadores na verdade eles são escolhidos ali por vários planetas, né? Então são centenas de senadores, porque vários planetas ali são presentes na galáxia, e esses planetas eles escolhem ali os seus senadores por voto popular, ou também para ter representação ali no Senado intergaláctico, ou por uma nomeação do chefe de Estado. Exemplo aqui é Naboo, por exemplo. A rainha de Naboo, ela escolhe o seu senador. E é aí que a gente entra na questão extremamente importante ali. Porque dentro desses senadores, ali dentro dos senadores eles escolhem de maneira indireta, ou seja, não é voto popular, entre os senadores é escolhido seria supostamente aqui no Brasil um presidente do Senado, ali a gente vai chamar de Supremo Chanceler. E por que é importante isso? Porque é aí que entra o vilão da história, o grande vilão das trilogias de Star Wars, que é o senador Palpatine, que depois se torna o chanceler, Supremo Chanceler Palpatine, líder do Senado, e depois se torna um imperador. Quais são as referências históricas aí para falar do Palpatine? O Palpatine ali no episódio 2, quando ele começa a provocar as guerras clônicas, ele se diz um defensor da república e da democracia, mas na verdade ele está querendo chegar ao poder mesmo, de fato, ao poder supremo de fato, e se transformar em imperador e governar a galáxia sozinho. Tem uma frase que é mais ou menos assim: eu amo a democracia, eu amo a república, por isso criarei um grande exército republicano para combater os separatistas. Ele está falando que ele ama a democracia, mas no fundo, ele só está querendo chegar ao poder. Essa frase, na verdade, ela é muito próxima do que o ex-presidente dos Estados Unidos, lá no século XIX, Abraham Lincoln, disse antes de entrar na Guerra de Secessão. Ele faz uma defesa, ele era um democrata, ele faz uma defesa à democracia, entre outras coisas, e entra na guerra para combater os oposicionistas ao poder dele, entre norte e sul, né, os estados ali americanos. Então é uma referência primeiro a Abraham Lincoln. Só que ele vai muito além disso, né? A maior parte ali, o Palpatine está fazendo referência a Adolf Hitler. Todo mundo já sabe, isso não é novidade para muita gente não. Mas quais seriam essas referências? Primeiro, ele se torna lá um Supremo Chanceler, né? E ele utiliza ali a fraqueza da Velha República, por isso que chama Velha República. Ela já está entrando em decadência, está rolando muita corrupção ali dentro, né? Os grupos de separatistas, então ele usa, né, essa argumentação para se tornar o chanceler e diz que ele vai organizar essa república, essa Velha República, ela vai ser crescente novamente, a gente está na fase final dela, mas ele argumenta que ele vai fazer crescer, então ele usa uma fraqueza da democracia da galáxia. O Hitler usou a fraqueza da democracia alemã para chegar ao poder. Entre outras coisas, a formação do seu exército, primeiro lá os clones, né? Qual que é a relação? O Hitler também, ele tinha uma ideia que não necessariamente fazer clones em seus exércitos, mas aquelas pessoas que eram consideradas lá de uma capacidade mental mais baixa, eles serviam mesmo para batalhar, né? É isso aí, vocês não precisam pensar muito, vão pra porrada mesmo. Os clones, eles justamente são isso. Para que fazer exércitos de pessoas, mentes pensantes pela galáxia, se a gente pode fazer de clones que não conhecem outro mundo, não conhecem outro universo, eles são focados
focados naquilo. Então vamos usar isso, né, como tropas fortes para o imperador. Outra coisa importante também é que após a criação do Império, o Senado continuou existindo, mas ele teve seu poder reduzido. Os senadores, eles tinham um poder mais consultivo, na verdade, ao imperador. E no episódio 4 fica muito claro isso. Ele faz a dissolução total do Senado e passa a governar sozinho. É como se fosse ali um estado de sítio, né? Ele decretou estado de sítio, falou assim: o executivo governa acima do legislativo. É uma outra referência histórica. Várias sociedades fizeram isso em ditaduras pelo mundo inteiro. O primeiro filme, que é de 1977, que é quando o Palpatine ele faz isso, ele dissolve de fato totalmente o Senado. A gente tem referências a várias ditaduras que estão acontecendo na América Latina que usam do argumento aí do estado de sítio para salvar a sociedade. Então o executivo governa acima do legislativo. É uma referência maior que tem aí é o Pinochet, que em 77 a gente está falando de um Pinochet forte ali no Chile. A ascensão de Pinochet é brutal ali na ditadura militar chilena. Uma coisa que pouca gente já percebeu em Star Wars é que tem uma referência forte, racismo, xenofobismo, eu não sei no caso do Star Wars como que a gente pode chamar, alienofobismo, alguma coisa do tipo, que é, se você perceber, todos os militares do Império na primeira trilogia, na trilogia clássica, eles são humanos. Isso deve-se ao fato de que o Palpatine, ele fez uma campanha anti-alienígenas, né, durante o seu governo. Então, assim, para cargos ligados ao Império. Se você for ver a Aliança Rebelde, ela já tem mais alienígenas lá formando, humanos, alienígenas, entre outras coisas. Já é mais diversificado o pessoal que quer acabar com o Império. O Império não, o Império só seres humanos de fato. Você pode às vezes não achar tantos alienígenas se você for assistir os filmes da trilogia clássica ali na Aliança Rebelde, justamente por uma questão de limitação técnica, né? De formar os alienígenas, fazer os alienígenas, efeitos especiais, visuais, entre outras coisas ali. Mas que de fato você consegue perceber uma diversidade maior, você percebe. Claro, no Império você não tem essa diversidade, né? É totalmente segregacionista. Um negócio muito legal também que eu gosto de falar sobre Star Wars é a relação do maniqueísmo. Fica muito claro ali a relação entre bem e mal. O bem é o lado dos Jedis, porque até mesmo porque grande parte da trilogia é contada pelo ponto de vista dos Jedi, e o mal é ao lado dos Siths, né? Que nos anos 80 nem existia esse termo Sith, se falava só em Jedi sombrios. Esse termo Sith, por exemplo, eu fui aprender aí no século XXI já. Quando eu assisti Star Wars lá nos anos 80, 90, a gente não falava em Sith, só de Jedi sombrios. Mas é a relação do maniqueísmo, você tem um lado bom e tem um lado ruim. Só qual que é o problema? Talvez o George Lucas ele não soubesse o que ia virar isso, ele não tinha noção do que ia virar isso, que muita gente foi pro lado negro da força, assim, na questão do carisma. Tanto é que ele, Darth Vader, acabou virando aí o grande símbolo do Star Wars, até mais que Luke. Luke tem sua importância, claro, não estou falando que não, e inclusive é o meu ídolo de infância, o meu Jedi preferido, não tem como não ser Luke Skywalker, junto lá com Obi-Wan Kenobi, mais conhecido ali nos anos 80 como Ben Kenobi. Mas o lado negro ele acabou se tornando um símbolo dessa ideia do Star Wars, né? Tanto é que o pessoal utiliza isso no dia a dia, em algumas referências. Por exemplo, um usuário de Windows, eles costumam dizer que é um Jedi. O usuário de um Mac, ele na verdade ele é do lado sombrio, do lado negro. Em relação a equipamentos fotográficos, quem tem aparelho aí da Canon, né? Câmera fotográfica Canon, falam lá que é do lado da força, o lado Jedi, e quem usa Nikon acaba sendo do lado sombrio, né? Que isso é muito bacana que o Star Wars trouxe pra gente também, mas em relação a essa ideia do maniqueísmo, a gente acaba entrando na questão do totalitarismo, que fica muito claro. Se a primeira trilogia ela faz totalmente essa relação aí entre o autoritarismo, o totalitarismo, né? Sobre esses governos ditatoriais aí, né? Então tem o lado do pessoal da Aliança Rebelde que quer a volta da república, de uma democracia. Do outro lado a gente tem o pessoal do mal aí, da ditadura. Porque nos anos 70, aí, quando o primeiro filme foi criado, era uma realidade de fato, principalmente na América, e dos governos autoritários. Já a segunda trilogia, que não é a clássica, que começa ali em 1999 com a Ameaça Fantasma, a gente tem a ascensão do Palpatine como imperador, de fato que se conclui lá no episódio 3, mas uma coisa muito importante ali que não está em questão necessariamente uma ditadura como um todo nos 3 filmes. O que está em questão é a relação do Anakin Skywalker, né? A relação entre o bem e o mal dentro da ideia de um Jedi, de um Anakin Skywalker. Por exemplo, será que de fato o Anakin Skywalker ele vai se corromper, né, ao lado negro da força? É uma questão que a gente traz pra gente mesmo, né? Será que todo ser humano ele pode ser corrompido pelo poder? Essa é a questão
da segunda trilogia, porque a primeira já falava, é bem e mal e pronto, e o lado negro e o lado bem bom, o lado da luz, né, da força de fato. Agora na segunda já tem essa ideia aí de o poder de fato, ele corrompe ou não. Então são questões que são tratadas de acordo com o tempo aí que eles estão vivendo, o contexto histórico, tá certo? Pessoal, foi um grande prazer. Se você gostou, curte, compartilha, se inscreve no canal se ainda não é inscrito para receber mais atualizações. Deixa seus comentários aqui, as suas críticas construtivas, que é muito importante. Se você sabe aí de mais referências históricas a Star Wars, que eu sei que tem várias referências históricas, deixa aí, quem sabe a gente não faz um vídeo 2, faz de alguns outros filmes também, que eu acho isso muito legal, fazer essa pesquisa é muito bacana, é prazeroso para mim, eu espero que seja prazeroso para você também aqui acompanhar o nosso canal, tá certo? Foi um grande prazer novamente e um grande abraço, que a força esteja com todos vocês.